Lucas capítulo 5. O pastor vai pôr aí, eu vou ler aqui então. Lucas capítulo 5, verso 1 mesmo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Irmãos, o texto aqui que eu acabei de ler nos fala sobre a pesca milagrosa. O texto vai dizer que Jesus estava diante de uma multidão. Jesus olhou para aquela multidão, se compadeceu daquela multidão, e quando ele se compadeceu daquela multidão, ele queria pregar para aquela multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus, aquela multidão queria ouvir a palavra de Deus, e Jesus resolveu pegar um barco emprestado, o barco de Simão, um barco que eles tinham encostado na praia, e estavam enrolando as redes, porque tiveram uma noite frustrada, uma noite sem resultados, uma noite onde eles tentaram algo e não conseguiram, tentaram pescar e não conseguiram, eles estavam enrolando as redes, guardando as redes. Mas naquela hora Jesus diz para Pedro: afasta o barco, tira o barco da praia e coloca um pouco mais distante, mais profundo, porque eu vou subir no barco e vou pregar a palavra de Deus para este povo, porque esse povo está aqui por causa da palavra de Deus. O povo tem sede da palavra de Deus, o povo quer ouvir a palavra de Deus, o povo quer ouvir o que Deus tem a dizer a eles. E Jesus entrou naquele barco, da onde era um barco de pescadores frustrados, pescadores cansados de uma noite de fadiga, de uma noite sem sucesso, de uma noite sem vitória, de uma noite sem resultados, de uma noite sem sequer um sinal de Deus, sem poder suprir a sua necessidade. É naquela hora em que eles, naquele momento, estavam enrolando as redes, estavam pensando consigo mesmo da derrota que eles tiveram naquela noite. Mas Jesus disse: eu preciso do seu barco. Jesus disse para Pedro: eu preciso desse barco. Ainda que você ache que a sua história é uma história de fracasso, que você acha que, como os discípulos, a noite inteira sem ter sucesso, tentando algo e não conseguir alcançar objetivos e alvos, de uma noite frustrada, o Senhor está dizendo: eu quero o barco do qual vocês tentaram pescar, eu quero pregar a palavra de Deus em cima desse barco, eu quero me utilizar desse barco para realizar grandes coisas, eu quero me utilizar desse barco para manifestar o poder de Deus, eu quero estar nesse barco para poder fazer maravilhas, milagre no meio de vocês, eu quero me revelar no meio de vocês, nesse barco, no barco de discípulos, de pessoas frustradas. Ou seja, nós temos que entender que Deus não chama super-homens, Deus não chama homens poderosos, nem mulheres maravilhas.
Deus se utiliza de barcos frustrados, de pessoas derrotadas, de pessoas cansadas, de pessoas fracas, de pessoas doentes, de pessoas com histórias mal contadas, de pessoas fracassadas, de pessoas caídas, de pessoas que já não têm mais recursos, de pessoas que já não têm mais motivos, de pessoas que já estão desistindo de tudo, enrolando as suas redes, pensando em parar. E Jesus está dizendo: eu quero o seu barco para manifestar o meu poder, eu quero o seu barco para manifestar os meus milagres. Mas o meu barco, Senhor, tem tantos barcos bons por aí, tem tantos barcos de pescadores melhor do que eu, tem tanta gente com talento, tem tanta gente com dons, tem tanta gente com graça, tem tanta gente com unção. E Deus está dizendo: mas eu quero o seu, aleluia. Porque quando as coisas começarem a acontecer, eles vão olhar e vai ver que não é a sua capacidade, porque se fosse por você, você não tinha essa capacidade. Vão ver que é Deus que está fazendo isso. Quando vê o milagre chegar, e quando vê a multiplicação dos peixes, quando vê os peixes, o milagre da pesca milagrosa, vão dizer: só pode ser Deus, porque nós passamos a noite inteira aqui e não pescamos nada. Mas quando ele entrou no barco, os peixes começaram a aparecer. Então ele está dizendo: eu quero o seu barco, o barco de você que se acha inútil, o barco de você que acha que não tem condições para fazer nada, o barco de você que acha que não tem talentos o suficiente, o barco de você que acha que não tem graça para essas coisas, não se acha capacitado. Deus está dizendo: eu quero o barco de você que se acha vazio, que se acha que ninguém mais acredita em você, que acha que ninguém mais deposita confiança em você. Eu vou usar o seu barco para fazer grandes coisas. E o Senhor disse: você que está enrolando as redes, enrolando as redes, enrolando as redes. Um dia eu também estava enrolando as redes, desistindo de tudo, abrindo mão de tudo. Aí eu fui numa igreja. Eu disse: hoje eu vou numa igreja onde eu não conheço ninguém. E se Deus falar comigo lá, porque eu não conheço ninguém, então eu vou lá. Se Deus falar comigo, então eu acredito que de fato o Senhor está comigo nessa peleja. Eu fui numa igreja muito grande, uma igreja, eu acho que tinha ali naquele culto mais de 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas naquele culto. E eu sentei no meio da multidão. E aí de repente o pregador estava pregando, ele disse lá de cima: tem um jovem aqui que está aí no meio dessa multidão, que ele disse, fez uma prova de Deus hoje. Ele disse que se Deus não falasse com ele hoje, ele ia desistir de tudo. E ele usou esse texto: ele está enrolando as redes, guardando as redes, porque pescou a noite inteira e não achou nada. E ele já está encostando o seu barco, já está enrolando as suas redes, e está querendo desistir do seu ministério, da sua chamada, daquilo que Deus lhe chamou. Mas eu quero dizer para esse jovem que está aí, que veio hoje fazer essa prova de Deus, o Senhor disse: põe o barco a mar alto, porque eu vou me utilizar do seu barco. E a partir de hoje a pesca vai ser milagrosa. Coisas que não aconteciam vão começar a acontecer. Aonde era deserto vai começar a florescer. Aonde você pisar a planta dos pés, eu vou pisar também. Os meus sinais vão te acompanhar. Eu vou te levantar como um pregador da minha palavra. Aleluia. Então o Senhor quer se utilizar desse barco de pessoas frustradas, pessoas caídas, pessoas cansadas, pessoas desesperadas. Agora ele precisa de um barco, porque tudo que Deus faz, ele faz por meio de alguém. Deus não fez nada por ele mesmo. O padrão de Deus, Deus pode fazer uma coisa sem usar alguém? Pode. Tem casos que Deus quer falar com alguém, a pessoa está orando, Deus vai lá, visita ela no quarto. Tem pessoas que são curadas sozinha, buscando a Deus, mas você vê que é muito raro isso acontecer. O padrão de Deus é levantar pessoas, usar pessoas, encher pessoas do seu poder, para poder alcançar outras pessoas. É o padrão que Deus tem usado. Deus levanta evangelista para ganhar almas e multidões, pregadores, porque Deus está querendo se utilizar da gente,
não da nossa capacidade, porque por nós mesmos esse mar não dá peixe, por nós mesmos a nossa noite é frustrada, por nós mesmos nada acontece, por nós mesmos nada vai fluir, por nós mesmos vamos ficar só batendo cabeça até nós aguentarmos e começarmos a guardar as redes. Já está colocando lá, né? Glória a Deus. Por nós mesmos a gente não vai para frente, mas Ele está dizendo: eu quero me utilizar de você, da sua pessoa, da sua personalidade, mesmo que você se acha nada, eu em você, grandes coisas acontecem, o poder de Deus se manifesta, aleluia, o mar obedece, os peixes aparecem, as coisas desenrolam, aleluia, a manifestação de Deus aparece, porque Ele está dizendo: eu quero fazer grandes coisas, mas eu preciso de alguém que esteja disposto para eu usar esse alguém para realizar grandes coisas. Eu quero fazer grandes coisas, mas eu quero fazer isso através de alguém, através de você, pastor, através da pastora. Deus quer fazer grandes coisas através de você, jovem, através de você que está aí atrás. Deus está dizendo: eu quero trazer um avivamento, uma revolução, eu quero trazer uma manifestação sobrenatural, mas eu quero o seu barco, me empresta o seu barco. Eu quero fazer uma pesca milagrosa. Deus quer salvar a sua família, mas para Deus salvar a sua família, Deus vai ter que usar você para isso acontecer. Deus vai ter que levantar você lá dentro para essas coisas acontecer. Olha o que o texto diz, e o Senhor disse assim, aleluia. Ele disse lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, no vale de ossos secos, o texto diz que havia um vale de ossos secos, e eram secos e sequíssimos, e o Senhor disse ao profeta: porventura podem viver esses ossos? E o profeta olhou a situação caótica, de ossos espalhados para tudo quanto era lugar. Imagina, não era organizado, era separado, dividido, um osso de uma perna aqui, outro osso do joelho lá longe, outro osso da clavícula do outro lado, tudo jogado, tudo embaraçado, e o texto diz, tudo seco. Aí ele olhou a situação caótica, ele deve ter duvidado no momento, e ele disse: Senhor, só tu sabes se pode ou não viver, porque o jeito que eu estou olhando aqui diria que não, mas só tu sabes. E Deus disse para o profeta: profetiza, ó filho do homem, para que os ossos vivam. Deus estava dizendo: eu quero trazer um renovo na estrutura desses ossos, que era a nação, o povo de Deus. O Senhor está dizendo: eu quero trazer um reboliço no meio da igreja, eu quero trazer um vento de avivamento para poder balançar os ossos que estão secos e começar a juntar a cada osso no seu osso. Eu quero soprar sobre os ossos, eu quero colocar nervos nele, quero colocar vasos sanguíneos, quero colocar pele, quero colocar sobre eles, aleluia, uma estrutura, quero levantar um exército no meio da igreja, mas eu preciso que alguém profetize, eu preciso que alguém se levante como profeta, eu preciso que alguém diga: eis-me aqui, Senhor, me levanta nesse tempo, me levanta nessa hora, para uma grande obra, para um grande avivamento. Deus está procurando pessoas que querem emprestar para Ele a sua vida, o seu tempo, a sua casa, o seu coração, a sua alma, a sua dedicação. Deus precisa de pessoas para poder fazer grandes coisas. Ele está procurando, por isso que o texto diz que ele achou Davi, porque Deus está procurando, e a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros, porque só os verdadeiros que vão dar valor àquilo que é real, àquilo que é verdadeiro. Quando o Senhor, aleluia, falou com Ezequiel, o Senhor disse: profetiza, ó filho do homem, profetiza para que venha um vento. E quando ele profetizou, diz que veio um vento, e houve um reboliço, e o barulho dos ossos começando a bater um outro. Eu imagino um osso procurando um outro. Eu pertenço a esse lugar,
eu pertenço ao ombro, tac, eu pertenço aqui, aí vem o outro, aleluia. Sabe qual é o melhor osso do corpo? Quem sabe me dizer? O melhor osso do corpo é o osso do ouvido. Eu não lembro o nome dele, se é rádio, sei lá. Alguém lembra, alguém sabe? É o osso do ouvido. E olha só o que o profeta disse, diga assim, aleluia, profetiza ao filho do homem. E o profeta disse: ossos, ouvi a palavra do Senhor, cada osso no seu osso. O que ele disse? Ouvi a palavra do Senhor. O primeiro osso que obedeceu foi o osso do ouvido. É pequeno, não é nada, mas é através dele que começou a restauração. Está vendo? Porque para Deus não precisa de pessoas grandes, estudadas, cheias de talentos. Deus precisa de pessoas que querem ouvir a sua palavra e guardar no coração a verdade. E Deus quer levantar essas pessoas para uma grande restauração. Quem é você? Levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Não importa o seu tamanho, não importa a rua onde você mora, não importa a sua escolaridade, o que importa é se no seu coração tem uma chama que queima. O que importa é se dentro de você tem um espírito voluntário desejando obedecer uma chamada. Deus quer trazer grandes coisas, mas nós temos visto a dificuldade de pessoas que estão dispostas a obedecer esse chamado. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, aleluia, Ele quer fazer acontecer uma pesca milagrosa. Quem quer uma pesca milagrosa? Quem está orando por uma pesca milagrosa? Quantas noites, né, pastor, pescando e não acha peixe? Quem sabe já passou pela sua cabeça enrolar as redes, né, pastora? Quem sabe já passou, eu duvido, todo pastor já pensou isso um dia. Você que está aí já pensou alguma vez, em alguma situação na sua vida, enrolar as redes? E o Senhor está dizendo: afasta o barco a mar alto, fique na minha posição e se dispõe, porque eu quero usar você para que a pesca milagrosa venha acontecer. Levanta as mãos e glorifica. Se você pode, levanta as mãos e glorifica. Para onde você vai com essas redes? O Senhor está dizendo: para onde você vai com essas redes? Volta para o barco. Eu ia guardar as redes, não, volta para o barco. Me empresta o seu barco, me empresta o seu coração, me empresta o seu tempo, me empresta a sua dedicação, me empresta a sua vida. Desde os meus 15 anos, Deus me pegou, irmão, mas Deus me pegou com 15 anos de idade, sem ninguém na minha casa crente, sem pai, sem mãe, sem influência de amigo crente, sem influência de pastor, sem influência de parente crente, sem influência de nada. Mas no dia que eu teve um encontro com Jesus, abri mão de tudo, e naquele dia eu disse: Senhor, eis-me aqui. Deus me pegou e falou assim: eu quero me utilizar de você, porque eu preciso fazer grandes coisas, e você se colocou na disposição para isso. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu empresto o meu barco, eu empresto o meu coração. Se o Senhor quiser derramar fogo, Ele vai encher você de fogo, para poder derramar fogo sobre a igreja. Se Deus quiser curar as pessoas, Ele vai visitar a sua vida, para te encher de dons, de graça, para poder curar as pessoas. Oh, aleluia. E eu vou chegar no final. Olha o que o texto diz. O Senhor olhou para os discípulos e disse: lançai as vossas redes. Repitam comigo: lançai as vossas redes. Está no plural ou no singular? Está no plural. Se você ler o texto diz que Pedro lançou a rede. O Senhor disse no plural: lançai as vossas redes. Mas a resposta veio no singular: e Pedro lançou a vossa rede. O Senhor está dizendo que a chamada é para todos, mas são poucos que entendem. O Senhor está dizendo: eu quero levantar um exército
um povo. Eu quero encher todos do meu espírito, mas são poucos que se colocam à disposição. O Senhor está dizendo: eu quero usar pessoas para um grande avivamento, mas são poucos que querem pagar o preço. O Senhor disse para os 2 barcos: lançai as vossas redes, mas só um entendeu. Mas esse que entendeu não deixou de ser intimidado por quem não queria. Porque tem gente que está parando de fazer as coisas por causa dos outros que não estão querendo fazer. Deus está falando aqui nessa noite, irmãos. Porque tem gente que está se esfriando, abrindo mão das coisas de Deus, de fazer o que era para fazer, por causa de alguns que decidiram enrolar suas redes. Mas tem gente que entendeu, disse: se ninguém lança, pela tua palavra lançarei a rede. Passamos a noite inteira e não pescamos nada, mas por causa da sua palavra, Senhor, lançarei a rede. Outra revelação que Deus me deu nesse texto é essa. Pedro disse: eu não pesquei nada a noite inteira, eu sei que aqui não tem peixe. O Senhor está mandando jogar a rede no lugar que a gente passou a noite inteira. E detalhe, de noite é o melhor horário para se pescar. E o Senhor está dizendo: joga a rede, e a gente já sabe que aqui não tem peixe. Mas eu vou jogar porque é o Senhor que mandou. Mas eu sei que não tem peixe. O Senhor está dizendo assim: não é você quem faz, sou eu. Mas não tem peixe, mas eu fiz, deu errado até então, mas agora é eu que estou mandando jogar a rede, e a partir de agora vai dar certo. Fé não significa ausência de medo. Eu vou repetir: fé não significa ausência de medo. Fé não é um sentimento, fé é uma ação. Nós não pescamos nada, eu sei que não tem peixe, eu estou frustrado, mas eu vou agir porque você está mandando eu fazer. Se vai dar peixe eu não sei, mas eu vou obedecer. Deus não quer saber, aleluia, se você está com medo. Ele quer que você haja, dê passos de fé, tome desafios. Você acha que tem dia que eu não estou com medo? Você acha que às vezes eu não estou no púlpito, às vezes eu vou pregar em umas igrejas que minha perna treme? Você acha que eu não já fiquei de situação de frente de doente, de pessoas precisando de oração, que eu fiquei com medo? Mas eu disse, mas o Senhor disse: lançai a sua rede, lançai a vossa rede. E eu vou não por causa de mim, eu vou por causa de ti. Eu vou não por causa da minha capacidade, porque eu sei que por mim eu não vou muito longe. Eu vou porque o Senhor disse para mim ir. Eu vou fazer porque a sua palavra disse para mim fazer. Pode porventura viver, eu não sei. O Senhor sabe se pode viver, eu não sei. Então só abre a boca e deixa que o meu vento faça a obra. Se as muralhas vai cair, eu não sei. Então faz o seguinte: só anda ao redor dela. Deixa que eu derrubo, porque você tem a obrigação só de andar em redor dela. Aleluia, você só anda em redor da muralha, mas quem derruba ela sou eu. Pisa nas águas para elas se abrirem. Se que eu vai abrir, eu não sei se é eu que abro as águas, se vai abrir com a minha capacidade, mas com a sua não vai. A sua obrigação é só pisar. Eu não mandei você abrir, eu mandei você pisar. E se você obedecer, eu vou abrir as águas. A sua obrigação não é fazer as coisas acontecer. A sua obrigação é só crer, agir, tomar passos de fé, levar o barco a mar alto, lançar a rede e deixar que Ele chame os peixes. Deixar que Ele chame os peixes. Levanta a mão e dá glória a Deus. Vamos esquentar, vamos melhorar esse negócio aqui, irmão.
Levante a sua mão, você que está aí, levante a sua mão. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim para ele: pega o seu barco, manda por mar alto. Diga para ele: desenrola essa rede e joga a rede. Diga para ele: joga no lugar aonde você não pescou nada. Diga para ele: a tua obrigação não é chamar os peixes, a tua obrigação é só lançar a rede. Diga para ele: vai com medo, vai com dúvida, mas obedece, porque quem manda você fazer garante que os peixes vai chegar, que os peixes vai vir, que o milagre vai bater na porta, que os sinais vai acontecer, que a pesca milagrosa vai realizar, que a tua casa vai ser alcançada, o teu filho, o teu marido, as portas vão se abrir. Só quem crê, irmão, dá um grito bem alto para Jesus ouvir. Bate palma para Jesus se você pode. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos e glorifique o nome de Jesus mais alto, se você pode. Aumenta o fundo, pastor. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos e vai glorificando, se você pode. Fica de pé, se você pode. Fica de pé. Aumenta aí, pastor. Tem alguma coisa para nós aí? Deus não falou assim para mim. Eu não vou numa igreja e Deus fala assim para mim: vai lá naquela igreja orar pelos enfermos. Deus não fala isso para mim. Eu vou porque eu quero me colocar à disposição. Eu digo: Deus, eu empresto o meu tempo, o meu barco, e se eu não for, eu não vou ver nada acontecer. Eu vejo as coisas acontecer porque eu estou fazendo alguma coisa para as coisas acontecerem. Repita assim comigo: milagres não acontecem, milagres se provocam. Você tem que provocar as coisas para elas acontecerem. Contra toda ação há uma reação. Deus não age, Deus reage. Deus só reage em cima daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou agindo. Deus está dizendo nessa noite: pode acontecer uma grande pesca milagrosa naquilo que você está pedindo, mas Deus também diz: mas só vai acontecer se você já estiver lançando as redes. Vamos cantar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu toda a tua lágrima e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu queria orar nessa noite. Eu vou te honrar. Por você que está aqui nessa noite, que você precisa de fé, você precisa de coragem. Hoje nós separamos essa noite para orar por gente enferma, mas não é só por os enfermos que nós vamos orar. Nós vamos orar por qualquer pessoa aqui hoje.